Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico, administrador ou morador do edifício, esse é o seu canal para você tirar todas as dúvidas e saber um pouco mais sobre a vida condominial. Hoje falaremos sobre comércio dentro de condomínios. O que é o comércio dentro do condomínio? Nós vamos abordar todas as situações oriundas à comercialização de produtos, mas especificamente vamos falar daqueles serviços que têm sido ofertados dentro do condomínio, como, por exemplo, a colocação de uma feira na frente do condomínio ou qualquer outro serviço, uma venda de produtos, a utilização desses espaços de área comum para a venda de produtos. Então, a primeira situação, você precisa saber que o condomínio ele tem uma especificação da área, ele tem uma finalidade, e se ele for um condomínio residencial, ele não vai se prestar para que tenha um comércio dentro desse condomínio, salvo se dentro da própria convenção desse condomínio já houver a possibilidade de espaços. Então, os condomínios clube hoje, eles são comercializados, por exemplo, com espaço pet. Ele é comercializado com cabeleireiro, ele é comercializado com espaço para manicure. Então, esses espaços já estão destinados para essa finalidade, para que ali operem esses serviços. E para que esses serviços operem dentro desses condomínios, é importante que o prédio ele tenha uma seleção de prestadores de serviços, ele não coloque qualquer um para trabalhar ali, porque um profissional liberal que vá trabalhar naquele espaço, eventualmente ele pode depois pleitear um vínculo empregatício. Então é importante que, quando a convenção trouxer no bojo dela a possibilidade de utilização de espaços comuns, por exemplo, com massagistas, com espaço pet, que esses espaços passem por uma análise do corpo diretivo, seja formalizado um contrato para a utilização desses espaços e que exista critérios para que esse contrato seja firmado. Por exemplo, se o condomínio resolver contratar um salão, existe um salão dentro da convenção, um salão de cabeleireiro, então o prédio vai contratar uma empresa para exercer essa função. Então, o ideal é que o prédio não contrate pessoas avulsas, contrate uma empresa. E essa empresa, o condomínio tem que ter a exigência de que aqueles funcionários daquela empresa vão estar registrados. Para quê? Para que se minimize o risco trabalhista. Mesmo registrados, o condomínio poderá ter algumas implicações. Se não tiver registrado, vai ter com certeza a tendência é que exista sim complicações. Então, o comércio dentro do condomínio, em áreas específicas trazidas pela convenção, é 100% legal. E aquelas áreas que o condomínio resolve destinar, por exemplo, para uma feira livre. Está em voga hoje a realização de feiras dentro do condomínio, trazer a comodidade em grandes centros principalmente, de pessoas, empresas que querem trazer a feira. A pessoa não precisa acordar às 6 horas da manhã, essas feiras ocorrem dentro dos condomínios, normalmente em horário noturno, quando aquele condomínio já chegou, e são normalmente direcionadas para as proximidades do condomínio, estacionamento ou uma área comum. Então, precisa se tomar muito cuidado, porque, em tese, você pode estar infringindo a legislação, mas como é algo que é benéfico para aquela coletividade, é importante que o síndico, primeiramente, passe uma situação como essa para a Assembleia, para saber o interesse coletivo. Preferencialmente, essa feira, esse espaço, ele deve estar numa área periférica, não embaixo da janela de vizinhos. Ele não pode oferecer perturbação ao sossego, saúde ou à segurança dos que ali coabitem. Tem que ser algo que deve ser realizado para aqueles moradores e não para atender o público de fora, porque isso pode trazer problema. Depende do que for ali comercializado, é importante que o condomínio tenha um contrato com essa empresa, solicite as licenças de funcionamento, ainda mais se a empresa vai fornecer, por exemplo, alimentos. Imagina, a pessoa vai numa feira livre no condomínio e compra um alimento contaminado, o condomínio poderia eventualmente responder pela culpa, uma vez que trouxe uma situação nova dentro do condomínio. Outras situações, o condomínio, por exemplo, ele não pode
instituir dentro do condomínio um café por si só. Então, é um condomínio residencial que quer colocar um espaço do café. Então, nós já tivemos problemas em diversos condomínios. É importante que se verifique a finalidade daquele espaço. Então, a criação de um novo espaço, o desvio de finalidade dentro de um condomínio, se eu colocar algo de forma permanente, eu precisaria alterar não só a convenção, mas eu estaria alterando a destinação daquela área. E alteração de destinação, nós temos o artigo 1351 do Código Civil, nós falamos em unanimidade. Então, para eu alterar a destinação de uma área, eu vou precisar de unanimidade. Daí você pode estar me perguntando, mas Rodrigo, e aquela questão da feira? Eu não estou alterando? Você, em tese, está alterando. Então, se você tiver um entendimento conservador, aquela feira não poderia ocorrer. Mas como aquela feira ocorre numa região periférica e não é algo permanente, não é algo que vai trazer um prejuízo, os condomínios têm realizado isso de forma simples, com maioria simples, diferente de estabelecer um comércio dentro de uma área destinada para um fim e você passa a utilizá-la com uma outra finalidade. Lembrando que, no exemplo do café, algumas áreas não tem nem a possibilidade de você regularizar, porque se é uma área residencial, a colocação de um café ali permanente, eles vão precisar dos documentos inerentes ao prédio para dar uma aprovação à municipalidade, para que a municipalidade possa aprovar aquela localidade, aquele comércio como regular. Então, não vai existir, aquele comércio vai ser regular e isso pode trazer prejuízo. A questão de comércios itinerantes, você tem que verificar a legislação do seu município, mas é possível hoje, por exemplo, que uma Kombi, um food truck e uma feira livre tenha uma licença itinerante sem trazer prejuízo para o estabelecimento. O condomínio ele pode, de comum acordo, lembrando as ressalvas que eu acabei de te mencionar, estabelecer uma feira ou estabelecer um pequeno artesanato no fim do ano, algo que ocorra uma vez no ano, mas não deve existir dentro do condomínio um comércio onde as pessoas distribuam folhetos ou uma autorização para que o morador bata de porta em porta. A finalidade de um prédio estritamente residencial não é a distribuição de folhetos e nem o comércio dentro do condomínio. Então, se aquela coletividade entender por bem implantar algo, tem que passar por uma assembleia e verificar ainda mais a legalidade e a possibilidade da implantação desse serviço sem infringir a legislação vigente. Daí você pode estar me perguntando, e a questão do home office? Algumas pessoas têm feito de casa os seus escritórios. Isso é permitido, você pode trabalhar dentro de casa, você tem o direito de propriedade e algumas empresas têm utilizado isso, inclusive em grandes centros, ou a pessoa trabalha por conta e faz da casa o escritório. O que deve se observar é quando a pessoa monta um escritório dentro de uma área residencial. Isso não é permitido. Eu não posso estabelecer uma empresa dentro de um estabelecimento estritamente residencial, mas pequenos serviços têm sido tolerados. Então, por exemplo, aquele médico que atende na própria clínica e eventualmente ele recebe um paciente em casa. Isso não infringe a legislação. Aquele advogado que tem o seu próprio escritório, mas eventualmente recebe um ou outro cliente. O que não pode ocorrer é que aquele condomínio passe a ter um endereço comercial e aquele condômino passe a utilizar um prédio residencial como se fosse o próprio escritório e passe a exigir algumas situações, por exemplo, a guarda de automóveis dos seus visitantes, que na verdade seriam clientes dentro do local, ou que exija que o porteiro conduza os seus visitantes. O que a gente tem que levar em conta é uma situação muito delicada, porque muitas vezes uma professora de aulas particulares, ela pode, se ela tiver uma aula por hora, ela pode eventualmente trazer um incômodo ao prédio. E uma pessoa, um profissional liberal pode não trazer, ou uma professora particular pode não trazer o incômodo, mas um profissional liberal pode trazer. Então, o que deve nortear essa relação é que não se estabeleça uma empresa dentro de um prédio residencial, que os serviços sejam
esporádicos, por exemplo, que não exista um recebimento de correspondência, que não onere o condomínio, que não, de qualquer forma, mude a finalidade ou a característica daquele prédio e que não perturbe o sossego, a saúde ou a segurança daqueles que ali coabitam. Então, agora vamos falar com Soares Cunha para mostrar para a gente referente a um comércio dentro do condomínio. Inicialmente, eu, quando assumi aqui como síndico do condomínio, visitei vários outros condomínios para verificar o que poderia ser oferecido aos moradores para melhorar a convivência e a prestação de serviço, gerando comodidades aos moradores. Então, uma das primeiras coisas que eu procurei implantar foi a feirinha livre, por exemplo. A feira livre ela é executada uma vez por semana. E o dia da semana foi especialmente escolhido, uma terça-feira, onde as famílias poderiam fazer as compras para aquela semana, sem se ocupar no sábado ou domingo, com um tempo que eles poderiam destinar ao lazer. Então as barracas foram selecionadas, assim, tomando como princípio frutas, hortaliças, a tradicional barraca do pastel, do caldo de cana, o batateiro, e procuramos evitar que tenhamos algum produto de origem animal ou que tenha inspeção federal que pudesse trazer algum prejuízo à saúde das pessoas. Então, são produtos naturais. Fizemos algumas tentativas, por exemplo, com flores. Não tivemos resultado positivo. Aí tiramos a barraquinha de flores. Também conseguimos colocar uma barraca de produtos orgânicos, mas a demanda era muito pequena e a gente não venceu. E também tiramos essa barraca de produtos orgânicos. Mas a condição inicial seria o dia, foi escolhida dia de terça-feira, e as pessoas que fazem parte, né, elas foram monitoradas durante um determinado tempo, fazendo um test drive, a se adequar ao nosso sistema aqui de venda, né? E além disso, nós fizemos um test drive com cada um deles. Então tivemos algumas substituições, por exemplo, o fruteiro foi substituído, por exemplo. Nós estabelecemos 4 ou 5 barracas. Nós não queríamos uma feira livre, tipo persa, com todos os produtos, mas com um grupo bem reduzido, né, de hortaliças, frutas, legumes, batata, alho, né, a barraca de pastel e de caldo de cana. E, a partir desse ponto, nós convidamos algumas pessoas para participarem desse processo. E fizemos uma triagem. Após 2 meses, nós já tínhamos uma equipe já estabelecida. E a única que a gente precisou alterar mesmo foi a barraca de fruta, né? Nós temos uma equipe de segurança, né? Este condomínio é um condomínio assim, especial. Nós temos mais de 130 funcionários, trabalhando em 3 turnos, 24 horas por dia. Nesses dias, o controle é mais rígido, né? Nós temos uma equipe que circula entre os feirantes e os próprios moradores. E, além disso, nós damos um apoio aos feirantes nas instalações, no estacionamento dos veículos. Nós temos uma área restrita onde eles podem estacionar, então eles não podem circular pelo condomínio em geral. Tem uma área restrita de circulação. O comércio, através de feira livre ou através de um food truck ou coisa parecida, traz comodidade para o morador. Além da comodidade, traz também segurança. Ele não precisa sair do condomínio para fazer compras. E as regras são estabelecidas pelos condôminos em relação às barracas. E depois de instalada a feira livre, dificilmente um síndico vai tirar, porque é um negócio, um comércio que dá certo dentro dos condomínios. Bom, espero que tenham gostado das imagens, muito interessante para ilustrar o que nós estamos falando. Estamos chegando ao final de mais um Vida em Condomínio. Agradeço a sua audiência e até a próxima.